Beleza, galera? Dando continuidade, então, na 6.1, falando em programas, onde nós paramos nesse slide, tá? Então, a gente vai continuar. Então, paramos aqui na análise de modos de falha e efeito. E aí, hoje a gente entra na análise de modos de falhas. Peraí, nós paramos... Paramos aqui. Análise de falha, paramos aqui. Pronto, e hoje a gente entra em análise de modos de falha e efeito, tá? É outra metodologia também, nós já falamos dela, tá? E vamos falar mais um pouquinho, vamos dar mais uma engrenada nela. Então, essa análise permite verificar como podem, primeiro, falhar os componentes de um equipamento ou sistema. Então, é interessante, vocês percebam que existe um monte de mecanismo, um monte de metodologia para se avaliar falhas. Falhas em sistemas, falhas em processos, falhas em procedimentos, falhas onde puder ocorrer falhas, então a gente existem, né, diversas metodologias. Então, a AMFE, então, falhar os equipamentos de um equipamento ou sistema, estimar as taxas de falha, né? Pode falhar o quê? E se a falha que a gente toma como precaução, determinar os efeitos advenientes, estabelecer as mudanças a serem feitas para aumentar a probabilidade de que o sistema ou o equipamento realmente funcione de maneira satisfatória. É importante a gente entender essa metodologia para analisar, né, as possíveis falhas, né? Então, pode ocorrer uma falha? Pode, tá? Então, quando você está estudando isso, quando você está fazendo esta análise, né, então, que está lá ou em projeto ou em processo, é interessante observar tudo. É lógico, uma equipe multidisciplinar não é só a segurança do trabalho é agregada nessa equipe multidisciplinar para que essa análise seja perfeita. Estabelecer as mudanças a serem feitas para aumentar a probabilidade de que o sistema, o equipamento realmente funcione. Então, veja só, vai discutir tudo. Olha, mas é isso aqui, não, então vamos acertar aqui, olha, mas faltou isso, faltou tal, então aqui pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, olha, isso com isso aqui. Então, cria-se uma discussão exaustiva, tá? Apontando ou detectando todas as possibilidades de falha. E aí vão corrigindo. O objetivo dessa ANF é o quê? Revisão sistemática de modos de falha de um componente para garantir danos mínimos ao sistema. Então, pô, e se esse cara falhar? Ah, mas tem o outro. E se os dois falhar? Tem um terceiro. Então, a gente sempre tem que pensar num fator, no mínimo, um fator 5 de segurança. O que é o fator 5? 5 possibilidades, né? Então, vamos supor, esse cinto suporta quanto? 100 quilos. Então, eu quero um fator para 5, né? Então, para que ele suporte 500 quilos, tá? Eu tenho um sistema onde eu tenho uma bomba para uma produção, não dá. E quando você for fazer manutenção nessa bomba, ou se essa bomba quebrar, então é melhor duas, tá bom, vou colocar duas. Tá, vou colocar duas, então se uma quebrar, entra a outra. Mas se a outra também quebrar, ou se uma estivesse indo para manutenção e a outra quebrar, então é melhor três a princípio, tá? Porque tem as três, está funcionando uma, se essa der pau, ela vai para manutenção, tenho duas, se a outra der pau, tem a terceira. Tem as três, uma está indo para manutenção para fazer a preventiva, tem duas, se uma der pau, ainda tem a terceira. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou esgotando as possibilidades de falhar, para o meu sistema falhar. Entendeu? Então a gente acaba colocando o que? Bombas a mais, entendeu? Para o quê? Para o sistema não falhar, a produção não pode falhar. Pô, eu tenho uma produção, eu dependo do eletropaulo, caramba, e se a energia parar? O que a gente faz? Puta merda, eu tenho que pensar nisso, então o que eu vou fazer? Eu vou ter um gerador. Um gerador que comporte o quê? Que comporte a fábrica toda. Então, na ausência da energia, entra no gerador. Entendeu? Então, é isso que a gente começa a discutir. Isso que a gente começa a discutir quando vai ter essa análise de falha. Mas e se acabar energia? Se acabar energia, eu tenho gerador. Tá? Mas um gerador tem combustível?
Mas e se o gerador der problema? Por isso que a gente tem que fazer uma manutenção preventiva, né? Eu não vou ter 2 geradores. Tem empresas que têm 2 geradores, 3 geradores, né? Se um der pau, tem outro, entendeu? Entra um, se um der pau, entra o outro. Tem, ué. Por quê? Porque a produção não pode parar. Entenderam? Então, numa análise, eles começam a pensar dessa forma. Então, eu tenho um gerador na empresa. Esse meu gerador, uma vez por semana, o cara da manutenção vai lá e aciona ele, para ver se está funcionando. Uma vez a cada X dias ele vai fazer limpeza, uma vez a cada tempo ele vai trocar o óleo, trocar os filtros, o combustível, né? Completar de combustível, além de sempre deixa sempre em stand-by um pouco de combustível, né? Então, olha, você tem que estar preocupado. Tem que estar preocupado. Um dia desse, sábado retrasado, não teve energia, das 9 até as 16 horas. Então, a Eletropaulo, a Enel mandou um comunicado para a fábrica, aliás, para todas as empresas, né, que é um polo industrial, e falou, olha, no sábado, dia X, não lembro agora, né, uns 2 sábados atrás, não vai ter energia das 9 às 4. E o cara informou com antecedência, um mês antes, eu me preparei, falei para a produção, vai ter produção? Ah, ia ter, mas aí, então não vai ter produção. Tá, não vai ter produção durante o dia, jogaram a produção para a noite. Já que ia voltar às 4 horas, 16, então coloca a produção para entre as 18, 19, 20, enfim. E aí, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Aí alguém falou, então tudo bem, como não vai ter produção, não precisa ligar o gerador, né? Acaba a energia, não liga o gerador. Não, mas precisa ligar o gerador. Eu falei, precisa ligar, por quê? Porque todo o sistema de segurança está no gerador. Porque se você desliga o gerador, como que eu vou funcionar minhas câmeras de segurança? Entendeu? Não pode, não, tem que funcionar, tem que ligar sim. Tá, e aí a gente começa a pensar, quanto que gasta um gerador, né, por hora, né, porque é um motor estacionário, né, não é um motor gigante, mas ele não está andando, não está se movimentando, então ele acaba gastando menos. Ah, mas quanto que gasta? Então vamos ver, então vamos encher o tanque, a gente deixou o tanque cheio com 250 litros e mais 20 litros de stand-by. Né? E aí eu falei para o porteiro, olha, qualquer coisa você vai avaliando, se começar a baixar muito, tá? Você completa. Se você vê que está baixando muito rápido, né? Você me aciona, eu venho aqui, aí a gente manda comprar ou aciona alguém para ir comprar mais combustível para colocar, porque a gente não pode deixar estoque, né, de óleo diesel. Então, você já começa a pensar num montão de problema, porque para produção seria fácil, então não tem produção e acabou, né? Não precisa ligar o gerador, não precisa gastar o combustível, mas peraí, e o sistema de segurança? Tá? Então é importante. Então, quando a gente vai discutir isso, por isso que tem que ser uma equipe multidisciplinar, ou seja, vários setores envolvidos, para a gente discutir certo, para observar todas as falhas. Então, uma revisão sistemática dos modos de falha de um componente para garantir danos mínimos do sistema. Determinação dos efeitos de tais falhas sobre outros componentes, determinação dos componentes cujas falhas teriam efeitos críticos na operação do sistema e determinação dos responsáveis para realizar as ações preventivas e corretivas. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, fazer revisão, determinar, tá? Se esse componente, se ele falhar, o que vai acontecer. Então, você está na empresa, que a gente chama até análise de crise, né? Então, que são ações em caso de, né, que a gente coloca tudo isso dentro de um plano de emergência. Com o plano de emergência nada mais, nada menos do que essa análise, só que a gente deixa tudo escrito. Então, ações em caso de, se acabar energia, tá, aí liga o gerador, se acabar água, puta merda, mas se acabou a água na produção, por isso que a gente tem que deixar reserva. Você tem que ter reserva de água dentro de uma empresa, você não pode deixar só uma caixinha de água como a gente tem em casa, a gente tem que ter uma reserva gigantesca, e se acabar o gás, e se acabar isso, se acabar aquilo, se pregar, fizer isso, então você tem que já prever tudo isso, tá? As características, né, dessa análise é o que? Aplicação, riscos associados a falhas. Então, se isso falhar, o que vai acontecer? Se o motor falhar, o que acontece? Eu substituo, mas está lá, está fácil, como é que é? Entendeu? Objetivos, determinação da falha de efeito crítico e componentes críticos
análise da confiabilidade do conjunto, equipamento e sistemas. Então, observe que os componentes críticos. Então, quais são os componentes críticos de uma estrutura? Então, veja só, você tem um exemplo até besta, tá? Você tem na sua empresa um portão elétrico, né? Um portão mecanizado, né? Elétrico, né? Então, você aperta um botão pela questão elétrica, ele gira um motorzinho e abre. Ah, beleza, tá bom. Tá, acabou a energia, o que acontece? Pô, acabou a energia? Não, mas tem gerador. Ah, tem gerador? Mas esse portão tá ligado no gerador? Não, então. E aí, o que você faz? Caramba, então quem está dentro não sai, quem está fora não entra? Não, mas aí a gente vai passar esse portão para manual. Como que você vai passar para manual? O seu porteiro sabe passar, o seu cara sabe desenroscar e abrir esse portão na mão? Como é que é? Isso é um caso simples, né? Como uma porta, né? Como, sei lá, uma coisa simples que depende da eletricidade. Então, deu um pau num sistema. E aí? Deu pau num sistema até mesmo. Agora mesmo, vocês aí longe. Há 5 minutos atrás, eu até mandei um zap aí para vocês dizendo assim, eu estou reiniciando meu computador. Por quê? Eu chego aqui, eu já ligo meu computador. Primeira coisa, eu chego em casa, já ligo com antecedência, né? Já deixo ligado, e se tiver que atualizar, porque às vezes atualiza quando desligo, às vezes atualiza quando eu ligo, né? Enfim. E aí eu fui e demorou, né? Acho que estava atualizando, eu achei que tivesse enrolado, aí eu dei boot, aí entrou não sei no que, ficou escuro, eu dei boot de novo, aí eu falei, pô, então peraí, deixa eu já fazer um plano B, né? Mas qual que é o plano B? Eu só tenho esse computador. Aí eu já fui para o meu celular e já estava baixando um Teams pelo celular. Só que aí teria problema, porque se eu baixasse o Teams no celular, como que eu ia dar matéria, sendo que a matéria está num pendrive? No celular não dá para você colocar pendrive, ixi, aí, né? Mas pelo menos a gente poderia discutir assuntos, né, pelo celular, poderia abrir uma roda de discussão. Opa, legal, então a aula seria proveitosa, tá? Enquanto eu estou falando com vocês, eu estava agilizando aqui e deu certo. Mas eu já estava com o plano B. Então, nós, da segurança do trabalho, independente dessa análise de modos de falha, a gente sempre tem que ter o plano B, o plano C, o plano D. Olha, tem casos que a gente tem que ter até o plano Z, porque o pessoal vem mesmo debulhando em cima da gente, principalmente que nós somos responsáveis por muita coisa da empresa. Tá? Nós somos responsáveis pela segurança do trabalho, saúde ocupacional, parte ambiental, segurança patrimonial, portaria, nós somos pela manutenção, nós somos responsáveis pela manutenção de elevador, nós somos responsáveis pelas empilhadeiras, nós somos responsáveis pela ponte rolante, nós somos responsáveis por encerar a fábrica, nós somos responsáveis pela manutenção predial, nós somos responsáveis pelo para-raio, nós somos responsáveis pelo equipamento de combate a incêndio, nós somos responsável pelo sistema de incêndio, nós somos... Olha quanta coisa! Ainda não falei tudo, falei só um pouquinho, tá? Então é muita coisa, né? Vocês observam que é muita coisa. E as coisas vão cair no nosso colo. Além de mais, se na empresa tiver ISO 9000, 14000, ousa responsabilidade social, nós também somos responsáveis por isso. Ou seja, o salário mínimo aí de um técnico, né, que diz que é piso, acho que é 3.000 e pouco, R$3.500, é muito pouco para o que faz, né? O cara para ganhar 3 pau e meio para fazer tudo isso aí tá rodado. Então imagine só, é muita coisa. Então a gente tem que ter plano B, plano C, plano D para todas as situações, e tem que ter o plano muito bem escrito, né, e de cabeça também, porque quando tem uma situação, peraí, que eu vou lá ler, saber o que é, não, a gente já tem que ter ações imediatas. Pô, quebrou aqui, então, ó, já faz isso, ó, faz isso. Olha, não dá para fazer isso, então faz com aquilo. E se não dá para fazer com aquilo, já faz com aquele outro jeito. Uma bomba quebrou, usar outra. Mas não tem outra bomba. Tira de tal lugar para pôr lá, mas de onde vai tirar? Por isso que a gente tem que ter bomba reserva. A produção não pode parar. Por isso que a gente tem que ter bombas reservas com manutenção, né, preventiva já, que essas bombas já estejam em condições. Assim como em casa também, né? Já pensou se só tem um prato na sua casa? Aí você quebra o prato, você vai comer aonde? Na panela? Ah, mas tem a opção da panela, né? Então, aí se as panelas... você só tem 2 panelas, uma que está o arroz, não, 3 panelas, uma que está o arroz, outra que está o feijão e outra que está a carne. Você vai comer aonde? Quebrou o prato? Então, o que você tem que fazer? Tem que ter mais pratos.
Não é verdade? Então, assim, a gente sempre tem que ter a solução para os problemas. Por isso que a gente tem que fazer análise de modos de falhas e os efeitos disso. Tá? Isso serve para qualquer coisa. Nesse caso, propriamente dito, eles falam mais em sistema, né? Fala mais componentes e tal. Mesmo assim, a gente entra direto. Imagina você vai usar um extintor, não funciona. Você vai usar uma rede de hidrante, não funciona, porque deu um pau na bomba e você não viu, porque você não faz teste. Pensou, o cara vai apertar uma botoeira e não dispara, porque deu pau. Porque você não fez teste, faltou alguma coisa. Entendeu? Então, a gente já tem que prever isso aí. E eu tenho que fazer manutenções constantes. As características, princípios e metodologia, determinar os modos de falhas de componentes e seus efeitos e outros componentes no sistema, determinar meios de detecção e compensação de falhas e reparos necessários, categorizar falhas para priorização das ações corretivas. Então, vocês percebem que a manutenção é a alma do negócio. A manutenção é a alma do negócio. Nós temos que ter todos os nossos equipamentos testados. Ô, professor, caramba, então eu tenho que ligar de vez em quando a rede de hidrante? Tem que ligar. É lógico, você tem que ver se a bomba está funcionando. Você tem que ligar lá, tá? Pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, né? Vai depender lá do que você tiver no seu plano. E lá é acionar a bomba. Você tem que ligar a bomba de incêndio. Já a pessoa está pegando fogo, você tem uma bomba gigantesca lá, quando você vai ligar não funciona? Você vai apagar fogo com o quê? Com balde? Extintor de incêndio, tá. Extintor de incêndio, você vai usar um extintor, tá descarregado. Caramba, mas você não viu isso? Você não faz inspeção mensal, que é o que as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros sugere, que você faça as inspeções mensais. Todo mês você vai lá e olha todo o extintor para ver se está bom, se não está. O CO2, você tem que pesar para ver se tem 10% da perca. Então, olha quanta coisa você tem que fazer. Tem que olhar tudo, filhão. Você tem que saber de tudo. E a pessoa, na hora que vai acionar um alarme e não funciona, por isso que a gente tem que fazer um teste. Por isso que a gente vai fazer um teste quando não tiver ninguém lá. Ou, se tiver, a gente informa todo mundo e fala, estou fazendo um teste. Entendeu? Então, é um monte de coisa. Do estacionamento, como que vai fazer se tu não tiver que sair com o carro ao mesmo tempo, tal. Então, são coisas dessa natureza. As características ainda são benefícios e resultados, relacionamento das contramedidas e formas de detecção precoce das falhas. Muito úteis em emergências e processos ou utilidades, aumento da confiabilidade de equipamentos e sistemas pelo tratamento de componentes críticos. Então, essas questões de emergência, elas têm que estar funcionando 100%. Tá? Então, as empresas super responsáveis, o que ela faz? Caminhão, né, a ambulância, né, eu tenho uma ambulância dentro da empresa, essa ambulância todo dia, o camarada quando entra, né, tem que fazer uma inspeção nela e dar uma volta no quarteirão ou dentro da fábrica, né, dentro do espaço que ele tiver lá, com ela, fazer todos os testes e tal, e deixar lá observar. Sabe que uma vez eu fui numa grande indústria automobilística, hein? Uma fábrica lá em Resende, gigantesca. Não vou falar o nome da marca, só vou falar que é uma marca francesa, tá? Então, eu fui lá, né, nessa empresa e entrei na parte de incêndio, né? Então, entrei, o camarada começou a falar, muito bonito, então isso aqui nossa parte, né, de equipamentos de combate a incêndio, tem isso, tem aquilo, né, e tal, mostrou para lá, vi, muito bem, tá bonitinho. Aí, quando eu fui ver, o pneu do caminhão, né, de incêndio dele estava murcho, estava no chão. E ele passou para cá, apontando, e não viu. Aí eu só apontei e falei, olha, tomar cuidado, né, porque o pneu está murcho. Tomou um susto, como se fosse uma coisa assim, nossa, acabou de acontecer, mas já era perceptível que aquilo ali já fazia muito tempo. Ou seja, já deixou claro, muito claro, que não tinha inspeção
constante, toda mudança de turno, a troca de turno, o turno que entra tem que olhar. Como que você vai pegar um caminhão com pneu murcho se tiver uma emergência? Como que você vai com o pneu no chão? Gente, não pode. Como você vai sem testar, sem ligar o caminhão? Na GM a gente determinava, né, principalmente, aliás, todas as unidades, tinha que liga o caminhão e dá uma volta com o caminhão, observa tudo. O camarada tem, assim como todas as empresas fazem, o corpo de bombeiro, enfim, o camarada que vai assumir o posto, ele tem que olhar, dar uma geral, tem que observar tudo, tá? E pronto, assim como a gente, quando chega na empresa, primeira coisa que eu faço, né, vou, tal, preparo, né, minha sala, tal, eu saio para dar um pente fino, né, fazer uma prévia na fábrica inteira, né, eu olho por tudo, pelo menos naqueles pontos mais críticos eu passo, olho e depois volto para minha sala, entendeu? Então, é assim, não pode deixar uma falha dessa, isso, principalmente esses itens, né, que são super úteis, né, em emergência, não pode, tá? A gente tem que estar atento, não pode ter falha, não pode. Pessoal, você pega uma ambulância e o cara precisa de oxigênio, você vai ver que não tem oxigênio, isso é inadmissível. Isso é inadmissível, a pessoa, você vai pegar um carro-pipa, não tem água. Pessoa, um fogo, você vai pegar um hidrante e não tem água. Você vai pegar um extintor, não tem nada dentro, está vazio. Você vai pegar uma máquina, tá podre, e ela quebra. Já deu para perceber que não é brincadeira, né, galera? Já deu para perceber que segurança trabalho não se brinca. Não se brinca, não dá para brincar. Tá? Então a gente tem que analisar, não pode ter falhas. Por isso que a gente tem que avaliar profundamente isso, tá? Então, as observações, né, de grande utilidade na associação das ações de manutenção e prevenção de perdas, lógico, né? A gente sempre não deve deixar o quê? Que a empresa perca o quê? Perca suas máquinas, né? Perca vidas, né? Perca, enfim, né? Tanto bens materiais como também a vida humana, né? Isso não pode, a gente não pode deixar. Por isso que a manutenção ela tem que andar 100%, por isso que a gente tem que investir na manutenção. Então, nós temos aqui um exemplo da aplicação, né, de uma caixa d'água. Nós até mostramos já isso aí, tá? No outro momento, nós já mostramos. Que vocês lembram muito bem. Então, exemplo da caixa d'água. Tem os componentes, o modo de falha, o efeito sobre outros componentes, né? No subsistema, o risco, os métodos de detecção, ações, compensação ou reparos. Então, nós temos lá a boia, né? O modo de falhar de flutuar. Então, o que pode acontecer? A válvula, né? Entrada abre, o recipiente pode ir ao nível máximo, né? Então no sistema vai afetar? Não, no sistema não afeta, né? Só vai cair água para fora. Então, o método de detecção é observar a saída do ladrão. Então, se começar a sair do ladrão, né? Vai acontecer o quê? Que a boia deu problema. Por isso que as caixas d'água tem que ter o ladrão. Tem que ter um cano que ultrapassa a boia, tá? Que ele sai para um lugar que é onde você consiga detectar, porque senão, se você não coloca ladrão, o que vai acontecer? A caixa a boia estourou, né? Ela deu falha na boia, né? No flutuador, a água começa a cair e fica na sua laje. Daqui a pouco, quando você vai ver, tá chovendo, não, já faz uns 4 dias que tá vazando água na sua casa. Entendeu? As ações de recompensação é excesso de água pelo ladrão, válvula de alívio, né? Reparar, substituir a boia, cortar suprimento e tal. Então, né, a gente já percebe que tem uma falha, já vai lá, desliga a água, vai lá, faz o reparo. Agora, se constantemente você estiver atento com isso, sempre olhar a caixa d'água, né? Abrir, olhar essa válvula, né? Se ela tá legal, para ver se ela não tem ponto de ferrugem, nem nada, tá? Se é do material bacana, já era, né? Você vai ter por muito tempo. Só que a gente sempre faz o controle disso. Que nem em fábrica, as nossas boias são eletrônicas, né? Então, são boias eletrônicas, que a boia, ela chega num ponto, né? Ela chega numa inclinação, né? Que seria horizontal, aí ela manda um sinal para o sistema, desliga a bomba. Beleza. E aí ele vai caindo. Quando ele tem uma certa inclinação, né? Às vezes uma inclinação de, sei lá, né? Não sei em questão de graus, mas vamos supor, sei lá, 180 graus ou para baixo, né?
bem para baixo, né, uma inclinação, o que acontece? Ele manda um sinal para o sistema fala, bomba, manda água, aí ele começa a mandar água, aí essa boia tal, vai indo, né, porque ela está esticada, ela vai indo, quando ela chega assim, ela manda o comando, olha, o bomba, para, tá? Então, só que essa bomba pode ter problema. Então, o que eu faço? Na fábrica eu tenho 2 caixas externas e uma caixa interna. Todo dia eu passo, além de mandar o cara da manutenção passar. Virou rotina minha. Eu passo e vejo lá, a caixa está cheia, tô atento. Entendeu? Não está vazando nem nada. Tem ladrão, né? Então, tranquilo, né? Mas já aconteceu uma vez. Uma vez aconteceu, a boia travou o quê? A caixa encheu, porque o mando não tinha mandado o comando para cortar, água de baixo, os caras tá mandando, né? A bomba tá mandando água para cima. E aí começou a sair pelo ladrão. Só que o ladrão, ele é onde? É em frente uma expedição. Então começa a cair água, opa, já sabe que é da caixa. Pum, caiu água. Do ladrão, só pode ser do ladrão. Então nós estipulamos para colocar no local estratégico. Pum, caiu água ali. Caiu água, né? O cara começou a cair água. O camarada já corre lá e desliga a bomba. Ou me avisa rapidamente, o cara da manutenção, o cara vai lá e desliga. Pronto, desligou, não manda mais água para cima, porque liga no manual. Vai lá, faz a inspeção, troca a coisa e volta tudo à vida como ela era. Né? A válvula de entrada, né? Então, se a válvula de entrada enterrar, aberta, né, quando o nível sobe, então o flutuador fica submerso, o recipiente pode ir ao nível máximo, é a mesma coisa, né, e o recipiente é a caixa, né, se tiver uma rachadura e tal, então a gente, só que fala rachadura, fala um colapso, né, então teve um colapso na caixa, a gente tem que estar atento, tem que sempre observar isso também. A análise de árvore de falha, ela consiste num modelo gráfico que representa as várias combinações de falhas de equipamentos e erros humanos, que podem resultar em acidentes. A construção da árvore parte do evento topo, né, que seria o acidente, através das ramificações ligadas por chaves lógicas, né, booleanas, ou chega-se às suas raízes. Então, essa análise de árvore de falha, né, é uma técnica dedutiva, né, é por dedução, para determinar causas potenciais como as falhas do sistema. Além do que? De cálculo de probabilidade de falhas, né? Que é um processo de análise de risco, tá? Então, aquela questão de probabilidade. Procura estabelecer um mecanismo de encadeamento, né, das várias causas que poderiam dar origem a um evento. Então, no ápice da árvore está o evento indesejável, né? O evento tronco. Nos vários ramos, o mecanismo lógico da sua produção. E cada ramo é introduzido por uma entrada que poderá ser representada por and ou or, né? Ou seria e ou como. Então, o and, quando são necessários 2 fatores concomitantes para a produção do evento indesejável, e or, quando o evento indesejável pode ser produzido por um ou outro fator. Em outras palavras, não é necessário que os fatores estejam presentes concomitantemente, né? Bastante um deles para que o evento se realize. Né? Então, e ou, né? Ou é um ou é outro. Então, nós temos aqui a análise, né? Então nós temos aqui 2 exemplos, x1 e x2, que resulta no x, né? Então x1 e x2 que vai resultar no x, pode ser tanto as 2 questões, os tipos de causa que pode resultar em um, ou cada situação poderia resultar num problema, tá? Então nós temos a representação do x, né? Quantas vezes, né? Poderia acontecer isso, e poderia resultar em x1, x2, poderia resultar em mais de um problema. Então, eu tenho um problema, ele poderia ser ramificado para 2 problemas, né? Como teria, assim, um problema, e esse problema raiz pudesse ser solucionado sim ou não. Então, se ele fosse solucionado, poderia tomar um caminho mais desejável. Se não fosse solucionado, teria um outro caminho totalmente indesejado. Então, essa parte do X, que ele poderia, né, um problema que poderia levar para 2 problemas, que poderia até multiplicar isso, né? Então, olha, se eu não... esse é o problema,
tá? Então, o carro acabou a gasolina, tá com pouca gasolina. Meu carro está com pouca gasolina, tá? Beleza, o carro está com pouca gasolina, ele pode andar X quilômetros, tá? Mas e se nesses X quilômetros eu não achar posto, eu estiver numa rodovia, o carro pode parar em qualquer lugar, ele pode parar na faixa da esquerda, se você estiver na faixa da esquerda, porque você quer andar rápido para chegar num posto rápido, e o seu carro parar na faixa da esquerda, numa pista, olha quanto problema que você poderia ocasionar, sendo que outros carros viessem aqui em alta velocidade e colidissem com o seu, ou se você jogasse para a direita, não desse tempo para você chegar no acostamento, e aí outro carro poderia colidir com o seu, tá? Ou, segundo, né, você conseguisse chegar no acostamento, mas o posto mais próximo é não sei quantos quilômetros, ou seja, você teve um problema que você tinha visto lá, tá? Você não avaliou, entendeu? Então, porra, tô com pouca gasolina. Por isso que a gente recomenda, até mesmo como medida preventiva, eu tenho que ter como meio tanque de gasolina, ele como se tivesse zerado, principalmente quando a gente vai viajar. Se vai viajar, malandro, o meu meio tanque é reserva. Então, eu estou andando, sei lá, vou para, sei lá, qualquer lugar aí para fora. Estou andando, sei que a viagem é longa, estou andando. Quando chegou no meio tanque, eu já encosto completa. Mas, então, estou com o tanque cheio. Andei mais um pouco, meio tanque, eu completo, e acabou. Ou seja, eu vou ter meio tanque ainda de gap para eu, né? Então, se eu tiver em um lugar que não tenha posto de gasolina, eu estou bem na foto, eu estou andando. Né? Tipo, se eu me perder alguma coisa, então eu tenho essa garantia. Agora imagine, você tá lá, tem cara que faz isso, conheço um caminhão de gente que faz isso, espera bater na reserva para o cara colocar combustível. Aí, filhão, aí senta e chora. Né? O cara tá numa estrada, passa um posto, não dá para aguentar mais. Aí tá lá, o próximo posto são 60 quilômetros. Puta merda, 60 quilômetros. E aí? Se a sua reserva, né, tem alguns carros aqui, bate a reserva, só tem 5 litros. Então, 5 litros, em média 10, daria 50 quilômetros. Você não iria chegar em 60 quilômetros. Né? Olha o problema, entendeu? Então, eu tenho que me precaver, eu tenho que já me fazer essa análise de falhas, né? Então, olha, eu sei que se eu completar meu tanque, não faltar gasolina, meu carro não vai parar por questão de combustível. Pode parar por outros problemas, mas não de combustível. Entendeu? Então, isso é importante. Então, assim, biologia lógica, né, nessa análise da árvore de falha, nós temos aí, o módulo, né, que comporta, né, que é o E, que é a saída, né, só existe todas as entradas B e BN, né, então nós temos aqui uma entrada, né, aliás, nós temos várias entradas aqui, B1, B2, né, para chegar num problema. Então, imagine só, tem um monte de ramificações aí para chegar nele. E aí tem o módulo que comporta, né, que seria ou, né, então ele tem a saída A e existe, se qualquer combinação B, de B1 até BN, existir. Então, só vai ter o problema se essa combinação desses Bs aqui tiver. Então, imagine só, eu tenho aí um monte de problemas, tá? Então, eu não observei que tinha gasolina, meu pneu tá murcho, eu tenho... a bateria tá fraca, enfim, eu coloco um monte de problemas no meu carro, é lógico, tá? É lógico que vai canalizar para o quê? Para a parada do carro, tá bom? Então, é fato. Tá? Então, se eu tenho aí um monte de problemas, né, que eles existem, então, com certeza, eu vou chegar aí na minha falha lá, que é o que eu não queria que acontecesse. Então, é claro, não tem gasolina, a gasolina está na reserva, a bateria está fraca, meu pneu está murcho. Então, o que vai acontecer? O carro vai parar, isso já é fato. Né? Eu vou tentar, eu vou tentar, não tem condições. E o módulo, ou comporta a diminuição, ele permite o quê? Aplicar uma condição restrita à sequência. A entrada e a condição de restrição deve ser satisfeita para que se gere a saída. Então, nesse módulo aí, aqui do lado esquerdo, tá? Então, ele se comporta em emissão. Então, mas não está tranquilo? Eu consigo ramificar aqui, então é como se fosse uma parada.
aqui é onde eu vou pensar, olha, então, aqui, se eu calibrar o pneu, né, calibrei o pneu, então, meu pneu não vai murchar e eu não vou ter problema de parada. Se eu colocar gasolina, então eu coloquei gasolina com mais o meu pneu, legal. A minha bateria, eu dou uma carga, eu troco por uma nova, então, então essa é a parada de momento de reflexão. A identificação do evento particular, né, quando contido numa sequência, usualmente, né, que descreve entrada, saída, né, que é aplicada a um módulo, indica uma condição limitante ou restrição que deve ser satisfeita. Tá? Então, para que seja, não tenha falha, para que não ocorra falha, tem que ser satisfeito alguns itens. Nesse caso que eu coloquei, para ser satisfeito, né, para que não ocorra falha, eu tenho que encher o tanque, eu tenho que calibrar o pneu e eu tenho que trocar a bateria de uma carga. Do momento que eu fiz isso, tá? Que seria o que? Eu já tive já fiz a análise, já sabia que poderia acontecer uma parada de carro, então, peraí, então, eu resolvi isso, parei, resolvi, e aí eu não vou ter essa falha. E o XI, que seria o que? Um evento, usualmente, né? Um mau funcionamento descrito em termos de conjunto ou componente específico, falha primária de um ramo ou uma série. Então, a gente até tem aí, neste caso aqui, vamos supor, às vezes você está andando e seu carro queimou uma luz de uma lâmpada, né? Não está acendendo uma lâmpada de sinalização, de seta, alguma coisa. Caramba, alguém te alertou porque você não conseguiu verificar, né? E é uma coisa que não dá para você detectar assim, se queimou, né? Quando você está dirigindo. Então, quando a gente vai sair com o carro, lógico, a gente dá seta para um lado, seta para o outro, pisa no freio, está acendendo e tal. Ah, liga a lanterna, ppp, pau, né? Se eu vou viajar, você é obrigado a fazer tudo isso. Você dá aquela geral no carro, tá? Olha o pneu, vai lá, calibra o pneu. Então já vou calibrar, eu vou andar em asfalto, é uma calibragem, vou andar em pedra, é outra calibragem, vou andar em buraco, em terra, papapá, então a gente calibra o carro conforme tá, então se eu vou carregar bastante peso, outra calibragem, enfim, calibrei o pneu, coloquei um combustível, já fiz a minha inspeção prévia, né, no carro, beleza, e eu vou embora. Né? Tá tudo funcionando. Mas pode ser que um fusível queimou, né? Deu um problema no fusível, uma coisa à toa, ou uma lâmpada queimou. Tá? Por um mau contato, alguma coisa queimou, alguém te dá seta, tá? Sua seta tá queimada, tudo bem, eu paro no lugar, vou lá, tento arrumar ela, né? É o que esse X fala. Então, é um evento do mau funcionamento. Então, aconteceu alguma coisa, eu vou lá, né? Se eu tiver uma reserva para no local, o camarada trocou, acabou o problema, tá bom? E no outro lado tem um evento que normalmente se espera que ocorra, usualmente um evento que ocorre sempre, né? A menos que se provoque uma falha. Então, é um evento que constantemente ocorre, tá? Aí já virou até um caso mais complicado. Tá? Então, sempre está arrumando aquela máquina, sempre está fazendo aquele problema, né? E a máquina está quebrando. Acho que você já viu, pô, mas eu já mandei meu carro no mecânico e não para esse barulho, ou arrumei aquela máquina, ela continua fazendo isso, eu fiz isso e continua. Então, tem que ser feita uma avaliação profunda, né? Tal, uma avaliação, uma análise profunda para que não tenha mais essas falhas. O XI, que é um evento não desenvolvido, mas a causa da falta de informação ou de consequência suficiente, também pode ser usado para indicar maior investigação a ser realizada, quando se puder dispor de informação adicional. Então, quando a gente tem esse quadrado aqui, esse retângulo, losango, e aí então você percebe que esse XI tá lá, esse cara não foi desenvolvido, então nunca aconteceu esse negócio, aconteceu agora e agora. Pô, a gente não tinha previsto isso, né? É um negócio que jamais ia quebrar. Então, vamos supor, você tem um carro e vamos falar uma coisa que é difícil quebrar, tá? Que poderia falar que é difícil. Olha, quebrou, sei lá,
a barra de direção, uma coisa dessa forma, assim, porra, não quebrou porque, mas caramba, isso aí é meio que impossível, né? É impossível, né? Mas o que foi? E aí começa a discussão, entendeu? Então, é uma coisa que não foi avaliado naquele momento. Então, nós imaginamos todo tipo de falha, né? Como eles imaginam, como eles estudam todas as falhas de um veículo, né? Quando vão produzir, olha, mas se acontecer isso, pode acontecer isso, olha, mas se esse equipamento aqui dá uma falha, o carro pode capotar e quem estiver dentro pode morrer. Caramba, meu, mas e esse equipamento, se der uma falha, ele não vai trazer tanto transtorno, tá? E é lógico que eles vão fazer um recall para tentar solucionar o problema. Então, é uma coisa assim bem complexa, né? Então, imagine um carro, né? Vamos pensar, já que estamos falando de carro, imagine um carro quando você vai fazer uma análise, né? De árvore de falha, então você começar a estudar um carro inteiro. Então, você saber que um fusível consegue parar um carro, né? Então, mas um fusível, por isso que o pessoal começou a trocar. Não, então, antigamente não um fusível quase para tudo. Não, agora é um fusível para cada coisa e tal. Então, para quê? Para a cada vez, assim, dar autonomia para cada funcionamento, para cada peça, para elas poderem andar sozinhas, para não ficar uma ligada na outra. Tá? Imagine só, você está andando e o limpa-brisa não funciona, né, com chuva, né, uma luz de freio. Então, a luz de freio, ela pode ocasionar um problema que aí, se estiver ligado na parte elétrica, traz outro problema. Então, é uma coisa bem complicada. O desenvolvimento dessa árvore, né, primeiro selecionar se o evento ou a falha indesejável, né? Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer, aqui eu tenho bastante produto inflamável, né? Pode acontecer um princípio de incêndio. Então, beleza, eu já sei que pode acontecer um princípio de incêndio. Eu vou tomar todas as medidas de proteção, né? E caso aconteça, como que eu vou, né, combater esse problema? Revisam-se todos os fatores intervenientes, né, de intervenção. Eu vou revisar todos esses fatores. O que eu poderia fazer para intervir? Prepara-se uma árvore, então começa a fazer o desenho da árvore. Aí nós temos aí, desenvolve-se expressões matemáticas adequadas. Então, hoje a matemática ela serve muito para essas avaliações, né? Porque é coisa exata. Determina-se a probabilidade de falha de cada componente. Então, a probabilidade desse componente falhar é quanto? Aplica-se a probabilidade da expressão simplificada. Então, se esse componente falhar, quanto que ele pode prejudicar o andamento do negócio? Olha, se ele falhar, é simples, eu troco só ele. Não, mas se esse falhar, ele vai trazer um problema para o outro. Então, um exemplo, a gasolina. Se a gasolina falhar, não tiver gasolina, o que vai acontecer? O carro não anda. Se a bateria não tiver lá, o carro não anda. Entendeu? Então, tem umas peças, né, que são primordiais, né, para a locomoção do veículo ou de uma máquina, né, até a gente. Né? Então, se a gente tiver uma dor ou com um problema em alguma parte do corpo, dependendo da parte do corpo, que você também não anda, você fica parado, fica em cama, tá? Então, é importante. As vantagens dessa árvore, né, que é direcionar a análise para a investigação de falhas do sistema, a atenção para os aspectos do sistema que são importantes para a falha de interesse, fornece auxílios gráficos pela visibilidade ampla, né? Aqueles que devem administrar sistemas e que por qualquer razão não participaram das mudanças do projeto desse sistema. Então, é importante que quando a gente faz esse desenho gráfico, até quem não participou dos processos anteriores, né, o cara está entrando agora, ele consegue avaliar profundamente, né, a partir desse gráfico, o que está acontecendo. Olha, gente, nós estamos desenvolvendo isso, então a gente viu que existem N possibilidades de falha. E para cada falha a gente tem um plano de ação, né? Então, isso aqui pode acontecer assim, assim, assim. Se acontecer isso, a gente já está preparado isso, mas para isso acontecer não tem isso e tal, tal, tal. Então, começa a colocar, primeiro está no papel, em projeto, e aí a gente começa a colocar em prática, né? Começa a fazer o desenvolvimento disso, e a cada etapa vai análise quantitativa e qualitativa da confiabilidade, né, do sistema.
e uma falha específica do sistema num certo instante. Então, olha, nós estamos nessa parte. O que pode dar errado aqui? Pode dar errado aqui é isso. Opa, legal. Tá? Então, imagine só. O camarada vai furar uma rocha para fazer um túnel, entendeu? Então, uma galera começa a furar desse lado, uma galera começa a furar daquele. E aí, o que tem que acontecer? Né? Quando chegar no meio, os dois pontos têm que se encontrar. Né? E aí, imagine que ele saiu fora. Então, na análise, né, feita, ele iria se encontrar. Só que quando chegou lá, eles saíram fora. E aí? Bom, uma falha. E aí, como que vai fazer nessa falha? Então, vai ser um perereco, né? Tudo bem, chegaram, mas você vai gastar mais material e tal, para resolver essa falha, né? Houve uma falha, foi uma falha de projeto, alguém falhou, enfim, tá? E agora, vamos tentar remediar isso aí. Então, a estrutura básica de uma árvore, né? A primeira falha do sistema, o acidente. Análise de falha, a árvore de falha consiste em sequências de eventos que levam ao sistema e falha do acidente. A sequência de eventos são construídas com auxílio de comportas lógicas, né? Então, e como. Os eventos intermediários, saída, são representados por retângulo. As sequências levam às falhas primárias. Então, as falhas básicas são indicadas por círculos e representam o limite de resolução da análise de falha. Então, tem aí o diagrama. Então, não consegui chegar a tempo à palestra. Nós já, o mesmo exemplo que eu já mostrei para vocês, né? Quando nós estávamos falando dessas metodologias, eu já mostrei isso para vocês. Então, o palestrante não conseguiu chegar a tempo na palestra, então essa seria uma falha, né? Se ele não conseguisse. Então, poderia ter duas vertentes. Ou houve um atraso no transporte, ou ele deixou o hotel mais tarde. Se foi no transporte, houve atraso no trajeto, né? E se foi atraso no hotel, demora para ele se arrumar, o jantar se prolongou, enfim. E aí começa, né? Ver, houve a falha, ou do lado esquerdo, houve atraso na saída, falando atraso do transporte, outros imprevistos, acidentes de trajeto, excesso de tráfego, aí se vai lá para a parte da demora do jantar, a roupa passada atrasou, olha, um monte de questões que poderiam ser levadas em consideração para o cara chegar atrasado numa palestra, né? Aí nós temos aqui um outro, né? Então nós temos aqui um fogo sem alarme. Então, nós temos a falha, né, que seria fogo sem alarme. Então, primeiro, um fogo no primeiro piso sem alarme, um fogo no segundo piso sem alarme. Então, tem aí o B1, B2, então, fogo no primeiro piso, alarme incapaz de responder o fogo no primeiro piso, e do outro lado, no B, alarme incapaz de responder ao fogo no segundo piso. Tem aí as consequências, né? Alarme pode estar inoperante, um sensor do primeiro piso falhou, o alarme pode estar inoperante e também no B, o sensor do segundo piso falhou. Se o alarme falhou, né? Não há potência no sistema, o alarme falhou, linhas de sensores falharam, né? Falha na linha de potência, não há potência comercial, enfim, né? Começa-se a verificar essa árvore, né? Então, começa a esmiuçar, né, essa árvore de falha, todas as falhas que possivelmente poderiam ocorrer, tá? A fiação superaquecida, então, tem uma fiação superaquecida que pode ser um fusível incapaz de cobrir, o motor está em curto, uma potência aplicada no sistema por tempo excessivo, né? Como o chuveiro também deixa muito tempo ali, pode acontecer isso. E aí também está ramificado todas as possíveis falhas. Tem aqui o risco inicial, que é a umidade, o uso de secantes, tem aí a corrosão, tem aí o metal debilitado, né, que seria o E, né, o que poderia acontecer? Uma ruptura do tanque, né, um fragmento projetado, ou, né, equipamento danificado ou pessoalizado. Então, aqui tem
Nessa série de riscos, a umidade desencadeou o processo de degradação que resultou na ruptura de um tanque. Se o tanque fosse de aço inoxidável, não teria havido a corrosão. Então, observe, o camarada colocou um tanque lá de metal, né? E aí começou o que? Esse tanque começou a ter corrosão. Começou a ter corrosão, o pessoal acabou não vendo e tal, não fizeram medida das paredes, né? Com ultrassom para ver se está tendo diminuição da parede, tal. Então, no andar aqui, começou a ter a umidade, né, que fez uma corrosão, que o metal ficou debilitado e houve a ruptura do tanque, né, e fragmentos foram projetados, né, ou o equipamento ficou danificado e o pessoal ficou lesado, né, manter o pessoal afastado do tanque. Então, é um evento catastrófico, né, que rompeu. Então, imagine só, né, quando você vai fazer uma análise dessa aí, tá? Então, você pega um problema que às vezes passa despercebido, você está dentro da fábrica, está dentro da produção andando e tal, é muita coisa para a gente tomar cuidado, né? Muita coisa para a gente cuidar, e às vezes é um tanque, né? Uma caixa de alguma coisa lá, de produto, e é um metal, né? Totalmente inapropriado. Porque nesse caso aqui está falando, se fosse aço inoxidável, não teria problema. Mas o aço inoxidável é uma fortuna. Então, muitas vezes o camarada compra aí do material mais simples. Aí tem a FMEA, né? Então, essa aí é uma metodologia que tenta avaliar e minimizar riscos por meio da análise das possíveis falhas, né? Determinação da causa, efeitos e risco de cada tipo de falha, a implementação de ações para aumentar a confiabilidade. Tá? Então, como que a gente vai fazer, né, a confiabilidade deste produto, desse equipamento? Né? Então, a partir dessa ferramenta. Ela busca diminuir a chance de produto ou processo falhar durante sua operação, ou seja, buscando aumentar a confiabilidade, que é a probabilidade de falha do produto ou do processo. Então, consegue ver aí uma análise efetiva dela para saber ou chegar à conclusão que esse material é muito bom, esse material ele é super eficiente. Então, a fêmea do produto, né? Então, imagine, o objetivo dessa análise é evitar falhas no produto ou no processo decorrente do projeto. É comumente denominado também de fêmea de projeto. Então, imagine só, você vai fazer um projeto, né, junto com a galera, e aí começa a avaliar, né? Então, se podem ter falhas no produto, no processo. Essas empresas de marketing fazem muito disso aí, vocês às vezes observam no mercado, os camaradas olhando nos corredores, né, se os produtos deles vão ser pegos, né, de que forma vão ser pegos, e um feedback, né, para saber se você gostou do produto, não gostou, se você indica o produto para alguém ou não indica, né? Então, saber como foi o resultado disso, né? Isso quando é do produto, né? Quando é do processo, são consideradas falhas no planejamento e execução do processo, ou seja, o objetivo dessa análise é evitar falhas de processo, tendo como base as não conformidades dos produtos com as especificações do projeto. Isso a gente vê muito em ISO 9000, quando tem um item que fala sobre a especificação do projeto, que é o que? Se ele atende, né, a expectativa, né? Então, o que foi pedido? Né? A gente tem muito problema quando vai fazer auditoria disso aí. Camarada, o que foi pedido? X. E o que você vendeu? Y. Você não vendeu o que ele pediu. Ah, mas o cara não explicou direito. Então, explicou direito. Você deveria ligar para o cara, olha, eu não estou entendendo o que você está pedindo. Tá? Você está pedindo uma cadeira. Você está pedindo uma cadeira, né? E eu só tenho uma cadeira preta. E eu vou te mandar a cadeira preta. Você fala, mas eu não queria preta, eu queria uma branca. Mas você não pediu branca, mas também você não perguntou que cor que eu queria. Entendeu? Ou seja, você não satisfez a necessidade do cliente, então, perereco. Por isso que esgota-se as possibilidades de tanto de produto como, né, também do processo, principalmente processo de vendas e tal, que a gente pega muito, o camarada chegar e ter as opções, fazer com que o camarada
escolha o que ele quer, da forma que ele quer, tá? Um monte de desenhos, com um monte de fotos, o cara entenda profundamente a cor, então você abre o leque aí, né, num bom programa, dizendo, olha, isso aqui é assim, assado, tal, tamanho é X, tal, e o cara vai ter certeza absoluta do que ele está comprando. E a partir daí ele vai falar, é este que eu quero. E aí, tudo bem, é esse que eu quero, beleza, eu vou fabricar esse, vou te dar do jeito que você quer. Se por um acaso você depois justificativa não pode ser porque, olha, eu pedi branco, veio preto, não sei se realmente você pediu branco fosse preto, mas ele chegou da cor que você queria tal, né, então o problema não foi da empresa, não sei se você falando assim, olha, é que eu comprei amarelo e quando chegou aqui eu não gostei do amarelo, né, eu preferia um verde, tudo bem, então a empresa vai fazer a troca e acabou, tá, mas te dá a opção, né, para não ter esse montão de falha. Eu já vi muitos problemas de vendas erradas, o pessoal acaba perdendo o cliente por questão de que, na hora que ele vai fazer a venda, ele não te dá a opção de você escolher, né? Então ele te induz a uma coisa que às vezes não é aquilo que você quer. Quando você chega, eu não quero isso aqui, eu vou devolver. Aí grandes problemas. E também a fêmea de procedimentos administrativos, né, que objetiva a análise de falhas potenciais em cada etapa do processo, com o mesmo objetivo que as análises anteriores, ou seja, diminuir o risco de falha. Tá? Então, os procedimentos administrativos, né, que seriam as falhas em procedimentos, as falhas no processo e as falhas no produto. Sempre a gente tem que analisar isso, tá? Agora, mas isso aí não é a ISO 9000 que analisa, é lógico, né? E se ela tem a gestão de qualidade, com certeza a galera que vai fazer, né? Agora, o que precisa é você entender, né? Cada uma delas, o que precisa em cada uma, se é sobre o produto, se é sobre o processo, se é a questão administrativa. Então, tem aqui um exemplo, né? Então, nós temos aqui a questão da severidade, a ocorrência da detecção, que tem os índices que vai de 1 a 10, severidade que é mínima, pequena, moderada, alta e muito alta, os critérios, né, que tem, as ocorrências que tem, né, a detecção, enfim, né, é um exemplo de critérios de risco, tá? É uma outra também forma de você se materializar. Essa análise do tipo de efeito de falha também é uma outra, onde está lá desde a descrição do produto, as funções do produto, o tipo de falha e tal. É uma ferramenta também que você pode utilizar. Acho que eu já mostrei na aula passada. Aí a gente fala em confiabilidade da manutenção e disponibilidade. Confiabilidade. Confiabilidade é importante, que é uma ferramenta que permite a elaboração de estratégia de manutenção, pois visa garantir o bom funcionamento do produto ou processo. O produto tem que estar confiável, né? Então, às vezes, faz uma manutenção no produto, tem que estar super confiável. Então, tem que ter uma certificação, né? Ou alguma coisa que fala assim, esse produto está confiável, tá? Então, você vai subir no andaime, tal. Quem montou o andaime? Quem montou foi ele. A gente até sugere que quem monte o andaime é o mesmo cara que vai subir, porque com certeza o cara vai subir, ele vai se preocupar muito bem em montar, assim como amarrar seu cinto de segurança, né? Outro amarrar é meio esquisito, agora você amarrando, com certeza você vai amarrar bem. Em termos financeiros, a importância da confiabilidade pode ser verificada por quê? Por plantas que apresentam alta confiabilidade, né, que também tem menores custos operacionais, né, como de manutenção, redução de produtos fora da especificação, consumo de energia, etc. Né, e pela redução das falhas em equipamento. Então, quando a gente consegue fazer isso, né, então apresenta essa alta confiabilidade, ela tem uns custos também menores, né, de operação. Então, até dentro da sua casa, se você conseguir começar a pensar, né, de uma forma mais prudente, né, então você acaba economizando energia, um exemplo, né, assim como consegue também economizar água, mas desde que você coloca os indicadores, né, mês a mês você vai ver que você vai conseguir, desde que você,
tome algumas medidas. Então, olha, vou reduzir energia. Vou reduzir energia? Tudo bem. Então, eu só vou deixar aceso onde eu tiver. O chuveiro eu vou reduzir o tempo de chuveiro, né? Eu vou sair fora daquele pico aí que é das 5 até as 8. Não vou tomar banho nesse horário. Vou tomar banho antes das 5 ou depois das 8, que é o horário de pico que vai te complicar. Não vou passar roupa nesse horário, vou passar roupa mais cedo ou mais tarde, ou juntar bastante roupa para passar. Micro-ondas só vou ligar quando eu for usar, não vou deixar o micro-ondas ligado o dia inteiro. Só micro-ondas ligado o dia inteiro te dá um gasto de 30%. Então, se você desligar seu micro-ondas, né, deixar ele desligado fora da tomada e só ligar o seu micro-ondas quando você for usar, na sua conta, no final do mês, você vai ter uma redução de 30%. Só micro-ondas, hein? Imagina o resto. Então, lâmpada acesa, não, eu vou colocar uma lâmpada de LED, que ela tem um consumo menor, enfim. No momento que você começa a tomar algumas medidas dentro da sua casa, né, mais confiáveis também, o que vai acontecer? É lógico que você vai ter uma redução, tá? As falhas, elas reduzem a produção e, consequentemente, os lucros, né? É lógico. Então, se você começa a ter muita falha na produção, os lucros da empresa vai sumir e o pessoal tem que parar para rever isso aí em algum momento. Em termos financeiros, a importância da confiabilidade ela pode ser verificada porque as falhas que podem interferir na qualidade do produto e, quando mais competitiva, maior a chance de sobrevivência da empresa. Então, tem muita falha. Caiu na boca do povo, já era. Entendeu? Então, essas falhas, ela deu um problema de uma falha, então o pessoal começa a falar, principalmente hoje, né, que tem internet, né, tem Facebook, não sei o quê. Se pegou uma coisa que está ruim, você joga na internet, o pessoal começa a passar para todo mundo, ninguém começa a comprar aquele negócio lá. Então, pelo amor de Deus, né? É um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. Por isso que é importante quando o pessoal coloca ou agrega a sua marca a alguma coisa, entendeu? Então, isso é complicado. Então, vamos supor, o camarada pega a marca dele e agrega, não vai fazer, sei lá, propaganda aí num time de futebol. Aí o time de futebol começa a cair, a marca dele também vai cair, lógico, né? Porque está associada com a queda do time. Então, coloca num lugar onde é mal visto, com certeza, ele vai também ser prejudicado. Entretanto, manter a confiabilidade alta também implica custos e, obviamente, existe um limite acima do qual não vale a pena investir, tá? A parte da manutenção, que nós já falamos, que é a combinação de todas as ações técnicas e também administrativas, incluindo a supervisão, destinadas a manter ou recolocar os itens em estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Então, a manutenção é a alma do negócio. Se eu tenho uma manutenção efetiva, se eu tenho uma manutenção perfeita, com certeza tudo registrado, que eles vão fazer manutenção nas máquinas constantemente, tem dia certo para lubrificar a máquina, para limpar e tal. Com certeza eu vou ter minhas máquinas durante muito tempo boas, né? Porque assim como um carro, se você cuidar dele, você tem um carro por muitos anos. Então, a manutenção ela é dividida em corretiva, preventiva e preditiva, né? A corretiva corrige a falha, a preventiva previne a falha e a preditiva faz monitoramento dos parâmetros, né? Então, esse monitoramento dos parâmetros que é o que? A correia, né? Engrenagens e tal, então sempre observar. Que planeje suas atividades por toda a vida útil do equipamento ou todo o processo. Então, esse gerenciamento de manutenção é importante, né? Ter um controle da manutenção, a gente sempre exige que a manutenção tenha controle de máquinas, né? Máquinas por máquina, o que você já fez nessa máquina, também para saber as peças e saber, fica muito mais claro para a manutenção, olha, eu estou consertando, estou fazendo muita manutenção nessa máquina na peça X, então, caramba, só troca essa peça, será que não está sendo outra peça que está prejudicando essa peça? Né? A mantenabilidade deve sempre estar associada aos conceitos fundamentais da qualidade, segurança, custo, tempo, princípios, estes que visam que a busca da melhoria, né? Então,
a confiabilidade, ela busca sempre a melhoria contínua, que a gente fala que é sempre a gente melhorando, né, a empresa melhorando para buscar a excelência. Qualidade do serviço a ser executado e também entregue, segurança do pessoal que executa o serviço e também da instalação, custos envolvidos, incluindo perdas de produção, tempo ou indisponibilidade do equipamento, tá? Então, tudo isso é confiabilidade. Na manutenção, mantenabilidade será melhor se os seguintes critérios relacionados à área de suprimentos forem adotados. Então, primeiro, intercambiabilidade, padronização de sobressalentes, padronização de equipamentos na planta. Então, eu pego um controle e vou lá em todas as máquinas, começo a determinar. Então, pego essa máquina, toda a parte que eu já arrumei eu coloco no histórico, né? Eu consigo depois, a partir daí, padronizar, né? Uma manutenção em todas as máquinas, de uma forma com que eu consiga mensalmente fazer a manutenção em uma e tal, né? E deixar todas 100%. A manutenção concentrada na confiabilidade, né, que procura responder a 7 questões básicas. Quais são? Primeiro, quais são as funções do item no seu contexto atual? De que forma ele falha em cumprir suas funções? Então, de que forma ele falha em cumprir suas funções? É isso que o pessoal da manutenção deve verificar. Então, de que forma ele falha, né? Quando ele está cumprindo aí sua função, falha em qual momento, para saber se é um equipamento ou é um outro componente, o que causa cada falha operacional, né? Então, a manutenção que vai ser responsável por isso, né? Lógico que quando ela vai estar abrindo a carcaça da máquina ou verificando a máquina, que ele vai entender um pouco mais da falha operacional. O que acontece quando ocorre uma falha? Então, cada vez que ocorre uma falha, o que você faz como operador, né? Então, tem que ser discutido com o operador, né? O que é feito quando acontece cada falha, porque às vezes dá uma falha e o camarada vai fazer um outro procedimento que vai danificar uma outra peça, tá? De que forma cada falha tem importância, o que pode ser feito para prevenir cada falha e o que deve ser feito se não encontrar uma tarefa preventiva apropriada, né? Então, é lógico que às vezes a gente acaba não contratando um profissional para arrumar determinados equipamentos, a gente contrata mais barato ou contrata uma pessoa que não tem tanta experiência. Isso vai trazer transtornos também, porque não vai ser um equipamento confiável para a empresa. E aí, finalizando, né, com a questão da disponibilidade, é a probabilidade que um sistema esteja em condições operacionais no instante determinado. Isso é disponibilidade, né? Então, está disponível? É o que? A probabilidade de um sistema esteja em condição operacional. Então, está disponível para as condições operacionais, né? A situação que ele exige. Então, esse equipamento tem que estar pronto para atingir aquele objetivo. É comum na prática se fazer uma certa confusão entre disponibilidade e confiabilidade. É lógico, um está disponível, outro é confiável, né? Então, eu tenho esse produto, né? Mas ele serve para isso, olha, não é bem servir, mas é quebra o galho. Não, quebrar o galho não. Ele atende ou não atende. Exemplo, a disponibilidade da lâmpada de iluminação na mesa de cirurgia de um neurocirurgião é altíssima, da ordem de 1 milhão de horas. Porém, de nada adianta se ela apagar por 5 segundos no meio de uma cirurgia, ou seja, não tiver adequada confiabilidade quando necessária. Para aumentar a confiabilidade, nesse caso, pode ser usado um sistema redundante de iluminação no break, né, entre outros. Então, imagine, a lâmpada acaba, né, então acabou a energia, não, o cara está fazendo a cirurgia, acaba a energia, ela desliga e espera um pouco para entrar o gerador para ligar. Caramba, quanto que é esse tempo aí? Segundos, né? Mas segundo é uma cirurgia de coração, não pode parar. Então, é importante, seria confiável, né, um sistema, se eu tivesse um no-break,
Então, acabou a energia, no break segura, não cai e já tem o gerador, está tudo na paz, está tudo tranquilo, tudo funcionando, nem deu para perceber que teve a queda de energia. Então, quando aumenta a confiabilidade da disponibilidade das unidades industriais, através do que? De trabalhos integrados, com operação de engenharia, atuando prioritariamente na seguinte área: ênfase na preditiva, né, e também na engenharia da manutenção. A gente investe muito, né, na parte da engenharia de manutenção, porque são galera que não vai deixar a peteca cair, tanto em proteções de máquinas, né, para que o pessoal não sofra acidentes, assim como também para a máquina seja mais produtiva e ela não quebre. Soluções de problemas crônicos, né, às vezes você pega uma máquina com problema crônico e o pessoal não consegue arrumar ou não sabe arrumar. Eliminação de resserviço, né, então fazer 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Elaboração e utilização de procedimentos, lógico, a gente tem que fazer procedimentos para tudo, procedimentos muito bem feitos, né? Participação na análise de novos projetos, participação de programas de manutenção produtiva, né? Nós já vimos, e ênfase em paradas de manutenção no mínimo prazo. Então, essas paradas de manutenção, é importante a gente parar a fábrica, dependendo, né, cada empresa ela tem um momento que a produção dá uma baixada, e nesse momento, então, fazer a manutenção. Então, nós temos um sistema de tratamento de falhas, primeiro começa com a detecção e relato da falha, passa para ação corretiva, registra a falha, análise da falha pelo princípio de 3Gs, né, e método dos porquês, planejamento das contramedidas, execução das contramedidas, acompanhamento de execução das contramedidas, análise periódica dos registros de falha, e aí cai a identificação de falhas crônicas, definir projetos, né, com metas, executar o projeto e fim, tá? E que é o ciclo do PDCA, né? Então, não deu certo, a gente volta lá e começa, tá? Tem um fluxograma detalhado do sistema de tratamento de falhas, né? Então, tem a falha, tem causa fundamental, as causas, né, fundamentais aí da falha, então ação corretiva, e aí tem, né, todo o translado, né, todo o fluxo, né, de um tratamento de falha. Tem aí, ainda falando das falhas, um plano 5W1H, que nós já falamos também em outra aula, nós já falamos do sistema 5W1H, né? Como será feito, o que será feito, quando será feito, onde será feito, por que será feito e quem o fará, né? E aí as regras básicas para eliminar as falhas: primeiro, a gente acaba só vendo, né, a ponta do iceberg, né? Então é importante a gente entender ele profundamente, né? A gente vê só lá a parte de cima, quebrou, né, a máquina, mas e aí? Quebrou por quê, né? Porque tinha detritos, sujeiras, aderência da matéria-prima, atritos, desgastes, folgas e vazamento, tinha corrosão, deformação, estrago de rachadura, anormalidades em termos de temperatura, vibração, ruído e tal. Enfim, foram algumas falhas latentes, né, que não foram verificadas no passado, e aí aconteceu o quê? Quebrou a máquina, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, né, finalizando essa série de slides, né, das metodologias e também dos programas e também dessas metodologias. Beleza? Cadê? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida desse tema que foi falado hoje? Eu até dei uma acelerada porque é um tema que a gente já tinha comentado no finalzinho, né, em aulas passadas, né? Talvez nas aulas passadas foi até mais detalhado do que hoje, então por isso que eu dei uma passada um pouco mais rápida, né? Porque em umas aulas anteriores eu já tinha detalhado cada uma dessas metodologias, tá bom? E também enviei material para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Oi, Ricardo, pode falar. Não, professor. Falei que tá tudo certo. Isso Tá. essa análise é boa.
Professor, o senhor também, na alguma próxima aula, vai falar também da Boltai, também das outras? Então, Análise eu falei já, né, ah, eu falei da gravata borboleta na aula, no bloco passado, né, de aula, né, eu falei, né, da gravata borboleta, mostrei exemplo aqui, né, era de outra que eu falo, do ETA, aquela do ETA. Tem o FTA, tem o ETA, né, as outras ferramentas também. Essas eu já falei, essas eu já falei daquele outro bloco, mas desta aqui eu não vi a aula de amanhã, né? Aliás, não vi. Eu já tenho elas programadas e aí na hora que eu vou dar uma lida, né? Até mesmo para fazer uma atualização, né? Desse texto para mim poder passar para vocês, tá? Mas de amanhã eu não está previsto isso não. Mas eu vejo qualquer coisa eu também incluo, não tem problema nenhum não. Tá? Mas eu lembro que eu já passei esse material para vocês na UC passada, né, sobre essas ferramentas. É importante vocês conhecerem, tá? Mesmo se não forem aplicar, mas é importante vocês conhecerem essas ferramentas e essas metodologias. São mega importantes. Beleza, galera? Aquele 6S lá, que é o Seixo, aqueles nomes tudo estranho lá, de japonês. 5S. Oi? 5S. 5S. Aquilo a gente usa, né, para limpeza, organização e tal, para questão de qualidade, então a gente usa bastante também. Porque a gente fala em limpeza, organização, administração, entendeu? Então, concentração, então, são ferramentas também importantes, né? Mas a gente utiliza mais quando a gente está falando em motivação, vai falando em organização, vai falando em qualidade, para que tenha qualidade no meu produto, o ambiente tem que estar limpo, tem que estar organizado e por aí vai. Então, a gente está mais em questão de qualidade. Ah, tá, qualidade, tá. Beleza, galera? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, trabalho até o dia 20, né? Até sexta-feira. Não, beleza, tá. Tá bom? Então, pelo menos que consta aqui, sexta-feira tem aula, tá? Joia. Mas a gente vê. Aí, sexta. Pelo menos até agora ninguém falou nada, né? Então, toma lugar. Tá bom, galera? Show. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu vou aqui parar a gravação. Parei a